Como é que Uau! você vê essa viagem dele aos Estados Unidos? Ser preso no mês de fevereiro. Aham. Eu acho que a chance de que ele seja preso é razoavelmente grande, porque estão surgindo aí está surgindo o famoso batom na cueca da participação dele no 8 de janeiro, participação direta, né? Então, Uhum. eu acho que a prisão do Bolsonaro no Brasil pode ajudar a tirar o Trump de cena também nos Estados Unidos. O que interessa, imagino eu, aí acho que você sabe bem mais do que eu, as elites. Mas Né? não Eu acho que tem, o Trump não é um Leonardo, problema, né? mas Leonardo não tem uma ligação direta Bolsonaro-Trump. Bolsonaro é como se o Bolsonaro tivesse pego carona na Maserati do Trump. É diferente. O Trump é um ator, o único ator que existe para Trump é Trump. Todo o resto são coadjuvantes menores. Ele tem um problema interno que escapa, inclusive, interferências políticas externas, ou o resto do mundo, etc. e tal. Ele tem que provar para o partido dele que, se ele se representar, ele ganha a eleição garantido. E isso não é garantido, que ele ganha a eleição, seja com quem vier do outro lado, claro. E ele não é garantido que ele consiga a maioria do Partido Republicano em relação a outros candidatos, provavelmente o Ron DeSantis. Então ele tem um problema político interno e partidário, o que o levaria, inclusive, a montar um partido trumpista para as próximas eleições. Se ele vê que não vai dar, não vai ter campo dentro dos republicanos, ou que ele vai ser, a máquina do Partido Republicano vai, como é que chama, isolá-lo, ele funda o partido dele, imediatamente ele tem 50 milhões que vão atrás. Ou seja, o apoio popular dele não está lá. Como ele vai mobilizar isso é outra história. Ou seja, dentro desse quadro todo, Bolsonaro imagina, uma mosquinha. Tem a menor importância. O problema do Bolsonaro agora é ele lidar com o Brasil real. O Brasil real está chegando em cima dele com tudo, né? Essa é a diferença. Não, a ideia era só assim, quer dizer, de eventualmente os Estados Unidos facilitarem a prisão, extradição do Bolsonaro, para Leonardo, ajudar no tecnicamente. discurso, né, de que os Estados Unidos combatem o fascismo, etc. Sim, mas ele é um ex-presidente. Eles não têm como fazer isso legalmente. Claro, já fizeram isso no mundo inteiro, né, Leonardo? Inclusive assassinando chefes de Estado. Pô, eles podem facilitar a prisão do Bolsonaro na Flórida, sem dúvida. Até porque o visto vai vencer. Pois é, vai ficar sem visto ainda por cima. O visto já está vencendo. Ele pode ser deportado, né? Vai ser deportado, exatamente. Essa pergunta é interessante sobre mídia. Assim, você falou de Washington Post, New York Times. Como é que você vê o papel do Murdoch na extrema-direita mundial através de Fox e outros veículos mundo afora? Qual é o jogo do Murdoch? O jogo do Murdoch é controlar por trás, seja quem estiver no poder. Isso se aplica à Austrália, à Inglaterra e nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos ele não controla, mas ele tem uma voz muito forte em tudo que é decidido pelo Partido Republicano. Foi assim durante os anos Bush 1 e 2. A Fox News legitimou todos os absurdos da guerra contra o terror durante a era Bush 1, Bush 2. Agora, onde eles estão na oposição, o impacto da Fox News é muito mais restrito e o único que impacta mesmo é o Tucker Carlson. E mesmo assim, quando você vê os números, não é muita gente. O topo de audiência do show do Tucker Carlson à noite não passa de 2 milhões de espectadores. Num país de 350 milhões não é nada. Ele tem a repercussão é gigantesca, porque aí repercute em todos os veículos de mídia, repercute no Twitter, sem dúvida. Mas isso não é suficiente para eleger ou não eleger, seja quem for. Né? E claro, como a série Succession, que é baseada na família Murdoch, uma das melhores séries dos últimos anos, baseada na família Murdoch, as brigas internas dentro da família Murdoch às vezes são muito mais importantes do que
as veleidades de influência externas dele em diferentes continentes, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ou seja, inclusive a mídia dele é só Five Eyes, né? Tinha uma época que ele tinha uma... Quando eu fui morar na Ásia, em 94, ele tinha uma cadeia que chamava Star TV, que era uma cadeia pan-asiática, a cabo. Deu tudo errado. A Star TV morreu muito interessante, antes do fim dos anos 90. No Império Anglo-Americano, né? Sim. Ele é nos Five Eyes, né, Leonardo? Basicamente. 3 dos Five Eyes, né? Austrália, Estados Unidos e... Por exemplo, ele não está no Canadá, ele não está na Nova Zelândia, está nos 3 mercados principais, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. E o personagem em si, claro, está no fim, né? Os filhos são, parece que os filhos são uma coisa, nossa. E isso, comparado com a família Agnelli, né? Aqueles Elkann que casaram com a filha do Gianni Agnelli, nossa, que são uma coisa absolutamente horrenda. Os Murdoch filhos são piores ainda do que os criptorretratos dele na série Succession. Aliás, vejam, se vocês puderem ver Succession, vejam tudo desde o começo. Sensacional. O Pepe, outra questão importante dessa discussão Brasil-Estados Unidos é a questão da Amazônia, né? Como é que você está vendo? Não sei se você está acompanhando de longe. Não estou, Leonardo. Me desculpe. Eu tenho que pedir desculpa a você e a todos. Não, mas é sério. Eu gostaria de ter tempo de acompanhar o que está acontecendo no Brasil, acompanhar a América do Sul, acompanhar a África. Não dá. Não dá. Os meus dias são uma demência de império e subimpério. Eu tenho que acompanhar tudo de importante que acontece em Washington, tudo de importante que acontece em Bruxelas, mais os 2 ou 3 governos aqui, e mais a Eurásia inteira, começando na Turquia, indo até o Japão e a Coreia do Sul. Você fica louco, todo dia. Pepe, mas deixa eu te contar um ponto, então. Olha Diga. Só. O Brasil, na verdade, então tem essa agenda da guerra na Ucrânia, tem a ideia de afastar o Brasil dos BRICS, tem a pressão também para que haja, vamos dizer assim, uma cooperação internacional na Amazônia. São vários pontos na agenda. Você acha que o Lula vai conseguir sair dessa viagem a Washington preservando uma posição forte de soberania do Brasil? Porque você falou na nossa última conversa, 3 semanas atrás, dizendo que o Lula é o mais ladino dos líderes internacionais e vai dar um nó no Império. Você vê o Lula com essa capacidade de contornar as pressões? Acho que vocês estão vendo isso melhor que eu, Leonardo. Entra vários pontos fundamentais. Body language, linguagem corporal, como ele se movimenta, quando ele escolhe falar, o que ele diz, o que ele omite especialmente, como ele está fazendo esse hedging his bets, ou seja, como ele está jogando, porque ele sabe que ele está numa posição extremamente vulnerável. Então, isso é algo que você, olhando o personagem todo dia, como vocês têm possibilidade de acompanhar, e analisando a linguagem corporal, a linguagem visual, o vocabulário, a retórica, etc., vocês podem detectar muito melhor de quem está muito longe. O ladino Lula, claro, está lá ainda, né? Agora, o ladino Lula, aos 78 anos, de sob pressão extrema, e obrigado a ir na toca do leão, literalmente, e satisfazer o leão sem trair os seus ideais, é um desafio, talvez seja o desafio da carreira política dele, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é o grande desafio da sua carreira política. E ele está, assim, quer dizer, ele está jogando duro, viu, Pepe? Ele faz concessões, obviamente. Né? Então você vê essa fala sobre a guerra que condena a invasão, etc., mas ele não entrega, né? Então ele não vira. Não entrega. Ele nunca vai ser um cara tipo um Boric, uma figura desse tipo que. Claro que não. Colo, claro que não. Mas nenhum deles está numa posição tão no foco das ações e ao mesmo tempo tão vulnerável.
ele está rodeado de vários desses do Brasil também, né? Não é só internacional. Então, e não se esqueça de que, se por uma nova confluência histórica o Deep State resolve que Lula não é mais útil, eles têm todos os instrumentos que eles podem dispor para dar um outro peteleco, como eles deram alguns anos atrás. Isso é um enorme perigo. É um enorme perigo. Não, ou seja, o perigo é que você não pode repetir o filme, né? Não pode não, exatamente. Não. Tem que ser outro filme. E aí, vai ser outro filme? Pois é. Qual outro filme? Ou seja, eles arrumariam um outro pretexto. O pretexto número 1 que eu vejo nos próximos meses são as discussões dos BRICS de uma moeda passando ao largo do dólar. Isso daí não tem margem de manobra. Eu estava lembrando justamente essa semana. Vocês viram exatamente quando Gaddafi propôs o dinar africano baseado em ouro e commodities como uma moeda pan-africana passando ao largo do dólar? Vocês lembram perfeitamente o que aconteceu com Gaddafi, né? Eu lembrei... Eu estava lembrando diversos episódios do Arab Spring, que faz... foi começo dos anos 2000, porque eu acompanhava a Arab Spring todo dia. Na época, eu era o correspondente da Primavera Árabe, eu tinha que cobrir todos ao mesmo tempo, era uma coisa demente. Eu tinha que seguir Egito, Síria, Líbia, tudo ao mesmo tempo. E vocês viram que em duas delas, que foram completamente fictícias, uma virou uma guerra por procuração na Síria, que ainda não acabou, porque os americanos ainda estão em 30% do território sírio equivalente, roubando petróleo todo dia e não foram expulsos. E a outra foi uma destruição absoluta do país mais estabelecido do norte da África e da África como um todo, com um nível de vida altíssimo, estável, pleno emprego e com uma liderança no mundo muçulmano também. Ou seja, eles são... Por mais que o playbook da CIA seja sempre o mesmo, câmbio de regime, e os golpes que eles costumam dar, que são sempre os mesmos roteiros, etc. e tal, mas a amplitude e como é que chama? O raw power, o poder cru que eles têm, é um negócio absolutamente brutal. Isso eles não perderam. E basta ter uma faísquinha para detonar essa avalanche. No caso do Gaddafi, foi um tema só, toda a história da Líbia. Nós vamos criar uma moeda independente do dólar. E isso, por que eu lembrei disso? Porque é exatamente o que o Lula falou numa das suas falas essa semana, não foi? Em relação ao Sul. Em relação ao Sul, né? Não, quando ele falava, por que o Brasil tem que exportar para a Argentina e receber em dólar? Por que e receber, claro, exatamente. Por que o Brasil tem que pagar em dólar? Essa discussão. Pois é, Leonardo, ele entrou no... Esse é o Holy Grail, essa é a linha vermelha deles. E o Lula já entrou na linha vermelha deles com isso. O Rodrigo Pérez está dizendo que é seu fã desde o lado B na Bis e da coluna sobre Jesus and Mary Chain. Foi você que lançou Jesus and Mary Chain no Brasil? Foi, porque eu vi um show do Jesus and Mary Chain em Londres e a gravadora no Brasil resolveu lançar por causa dessa coluna. Bom, teve um monte. Fantástico. Isso foi um clássico nos anos 80. Não, mas teve o grande clássico. Tem dois grandes clássicos, o Smith e o Echo and the Bunnymen, que eu forcei a gravadora no Brasil a soltar. Porque eu soltava matéria sobre eles na Folha praticamente toda semana. Aí um deles fala, tá bom, vamos soltar os dois. E os dois viraram super populares no Brasil. O Smith e o Echo and the Bunnymen, o Smith, claro, dissolveram. O Echo and the Bunnymen foi várias vezes tocado no Brasil. Eu já sei de onde vem a minha afinidade com você, Pepe. Eu vou achar minhas... Eu, com 16, 17 anos, usando a camisa dos Smiths. O Helder Bravo está dizendo, será que os otanistas... Aquela época que você ia comprava camiseta de banda, tal, essas coisas, né? Você botava isso. Nossa, exatamente. Era uma época que você ia em Manchester
todo mundo tinha uma camisa do Joy Division ou do New Order. É, todo mundo. Maravilhoso. Todo mundo. Era a maneira de você afirmar a sua identidade, né? Pois é. Enfim. O Helder Bravo dizendo, será que os otimistas não vão utilizar a arma nuclear? Obrigado, Pepe, pelos seus comentários. Como é que você viu? Bom, esse é um dos temas de demência imperial amplificados pelo próprio império, né? Como o império é o único que tem first strike, na doutrina nuclear americana, eles se arrogam o direito de dar a primeira rajada de mísseis nucleares. Ninguém tem isso. Os russos não têm, as outras potências nucleares, até os indianos, os paquistaneses, ninguém tem, só os americanos. E eles começaram a dizer, a Rússia pode... Eles estão vendo que eles estão perdendo a guerra na Ucrânia, eles podem usar armas nucleares táticas. Foi uma invenção do think tank americano, vendido pela mídia inteira. Então, o que a narrativa impingiu para o mundo inteiro? Os russos vão usar armas nucleares na Ucrânia. E os russos falaram, não, porque isso é contra... Primeiro de tudo, isso não tem porquê. A gente tem armas extremamente sofisticadas que não são nucleares. A gente não precisa de usar armas nucleares. Segundo, é contra a nossa própria doutrina. Ou seja, isso é mais uma demonstração de manipulação de mídia, voltando ao poder cru e bruto do império. É a melhor coisa que eles sabem fazer. A única coisa que eles sabem fazer é operações de relações públicas. Soft power. Usar o soft power gigantesco que eles têm, que inclui essa mídia no mundo inteiro, e a língua hegemônica. Ou seja, se não sai em inglês, se não é dito em inglês, não existe. E esse é o problema. Como eles controlam esse software, a língua inglesa americanizada, não é nem inglês em si, é o que a gente chama de americanisms, americanismos. Como eles controlam esse software, esse sistema operativo, que é a língua inglesa americanizada, que é falada no mundo inteiro, ou copiada no mundo inteiro, ou que está nas plataformas, na TV, no cinema, na publicidade, nas redes sociais deles, controladas por eles, eles podem disseminar qualquer mentira. Quem inventou o conceito de fake news? Eles. Não foram os brasileiros, não foram os indianos. Eles inventaram o conceito de fake news e eles podem subverter o conceito de fake news de acordo com seus propósitos geopolíticos ou geoeconômicos. Controlam a indústria cultural. O Fernando pergunta assim, Rússia e China podem atuar mantendo o Brasil como fiel da balança nesse equilíbrio de forças, protegendo contra ações dos Estados Unidos? Eu vejo o Brasil, Pepe, buscando uma aproximação com a União Europeia para fortalecer essa ideia de, né, polo multipolar antes de consolidar definitivamente a questão dos BRICS. Né? Como é que você vê o Brasil no meio desse contexto tão complexo aí? Extremamente complexo, e eu não consigo ver outra maneira a não ser ficar hedging his bets, mais uma vez, né? O jogo de equilíbrio. Ou seja, vamos dizer que Lula, Celso e a cúpula de política externa brasileira leu o mundo agora e concluiu corretamente que é uma guerra do Ocidente coletivo contra o que eu chamo de maioria global, global majority. O fato principal hoje é 12, 13% da população mundial, não contra a Rússia só, é contra a maioria absoluta do Sul global, com os principais personagens do Sul global, Rússia, China, os da Eurásia e, no caso dos BRICS, entrando o Brasil também, porque os interesses desse 12, 13% do coletivo ocidental e do resto do mundo sul global são completamente divergentes. As elites desse ocidente coletivo querem manter um status quo que vem desde 1945, dominado pelos americanos, com os europeus como lacaios, cumprindo todas as ordens que vêm de Washington, basicamente. E sem soberania, sem autonomia estratégica. O sul global, os euroasiáticos,
as novas rotas da seda, a Rússia, a China, a parceria, os BRICS, com Rússia, China, Brasil e Índia, os 4 principais, sem desmerecer a África do Sul, mas são os 4 principais. Eles querem um mundo com outras regras, com outra moeda, com outro sistema comercial, com outro sistema financeiro, sem estar submetidos como lacaios aos ditames do complexo financeiro internacional dominado pelos americanos, pelas multinacionais americanas, pelos bancos americanos e, fundamentalmente, pelo FMI, Banco Mundial, toda a estrutura de Bretton Woods. Daí o fato de por exemplo, o Zoltán Pozsar, que eu cito sempre com vocês, que é talvez o mais influente analista econômico nos Estados Unidos hoje. Ele é húngaro, mas ele é húngaro-americano. O analista, ele é o, como é que chama? O assessor de estratégico especial do Credit Suisse. Ele já está falando em Bretton Woods 3 desde o ano passado. E isso é um dos melhores caras do sistema. Trabalhou no New York Fed, ou seja, ele conhece o sistema americano por dentro. Ele sabe que aquilo lá é insustentável. Ao mesmo tempo, ele não está... ele entende o que os euroasiáticos estão trabalhando dentro da União Econômica Euroasiática, dentro dos BRICS, dentro da Organização de Cooperação de Xangai, essas novas moedas, baseadas em ouro, em commodities ou nos dois, ele sabe que isso é um atentado letal ao dólar. Então, ele não pode publicar um negócio desse nos Estados Unidos. E como ele é um analista estratégico de um banco ocidental, Credit Suisse, ele tem que ficar no meio também. Mas você lendo as notas, como chama, os newsletters dele em detalhe, você vê que ele já entendeu perfeitamente o que o Glaziev está discutindo com os chineses, o que os chineses e os russos estão discutindo, o que os BRICS Plus vão discutir durante esse ano. São muito poucos. O Michael Hudson, claro, nosso amigo Michael Hudson, já entendeu essa história há anos. Mas o Michael Hudson ele é completamente vetado dentro dos Estados Unidos, pela mídia hegemônica americana. O Michael Hudson, a audiência dele é no sul global. Tem um monte de gente no Brasil que leu o Michael Hudson. Né? Um monte de gente na Rússia que leu o Michael Hudson. Na Índia também. Tem pouquíssimos. Os caras do sistema, mesmo um cara que posa como progressista como o Rubini é um cara do sistema. Ele não vai apostar num pós-Bretton Woods 3. De jeito nenhum. Então, é complicado, porque no caso nosso brasileiro, de ler esse clash inevitável e se posicionar equidistante, mas ao mesmo tempo sabendo que o fluxo da história está andando para lá e não para o Ocidente, é muito difícil. Muito, muito difícil. Opa, peraí, estava fechado aqui. Ok. Podemos agora estou te ouvindo. Sim. Isso. Algumas questões do público aqui. Tem muitos, vou tentar ler em blocos, se você me permitir. Então leia uma série. Tá? Vou ler uma série e a gente vai avançando aqui. Tem muita gente trazendo coisas interessantes aqui. Vamos lá. Começando aqui do começo, né, propriamente. Bom, o Fernando Silula vai conseguir se equilibrar como Erdogan, a gente falou muito sobre isso. Murilo está dizendo, parabéns, Pepe e Léo, vocês não combatem somente a podridão do corporativismo criminoso que utiliza a mídia e governos para atender os seus objetivos. Vocês lutam contra a hipocrisia e o cinismo psicológico do Deep State. O José Morelli fala assim, ó, Elon Musk é o Cecil Rhodes do nosso tempo. Vejo como... Gostei dela. Bom. Muito legal. Cláudio Alves, Pepe, pelo que sei, só aquilo já tinha lido, não é só estadunidenses podem ser candidatos. Aqui tem uma pergunta do Felipe Tavares. Antes eu vou ler mais um do Murilo, ele fala assim, achei interessante o posicionamento de Lula e Celso. Olhem a arrogância patológica do Ocidente. Lula foi mais uma vez diplomata, mas deu sinais contra a arrogância americana. Foi isso, o Lula se equilibrou. Pepe, se for possível, eu gostaria que você falasse sobre a farsa da morte de Osama Bin Laden, pois li numa matéria que Osama morreu de causas naturais. Você já leu algo a respeito disso? Como é que é a questão da morte do Osama? Nunca apareceu. Eu passei anos nessa história. Eu já contei, acho, para vocês. Tá nos meus livros, os primeiros. Eu passei 3 anos seguindo
a guerra contra o terror on the road. Eu fiquei sem casa. De 2001 a 2004, eu morava literalmente on the road. Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque, Golfo Pérsico, Jordânia, e a minha base era Bruxelas, em Paris. E fui aos Estados Unidos e voltei também. Tem várias possibilidades sobre a morte do Osama, inclusive que eu ouvi de gente da inteligência paquistanesa em Islamabad. O problema é que você não tem como comprovar nenhuma das possibilidades. Nenhuma. Uma das mais sérias, e isso vem de gente da inteligência paquistanesa, da ISI. Osama morreu em dezembro de 2022 no Paquistão, depois que ele cruzou de Tora Bora. Ele fez um trekking de 50 quilômetros, chegou num village do outro lado, em terra paquistanesa já, estava morto de cansado, estava alquebrado e com diálise, com problema seríssimo no kidney problem. E ele teria morrido em dezembro de 2021. Não, desculpe, dezembro de 2001. Outra diz que ele morreu 2 ou 3 anos depois, num hospital em Rawalpindi. Outra diz que ele morreu muito antes do famoso raid americano que teria vitimado um clone do próprio Osama naquela cidadezinha perto de uma base militar, perto de Rawalpindi, justamente, no caminho do Caxemir. Ninguém, seja os americanos, sejam os sauditas, sejam os paquistaneses, vai jamais dar a versão definitiva da morte do Osama. Ninguém. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe. A especulação, considerando a saúde dele na época, o fato de que ele tinha um problema de kidney enorme, de que ele não tinha tratamento quando ele estava no Afeganistão, por razões óbvias, ele tinha que ir ou para o Paquistão ou para Islamabad, que para isso já seria extremamente complicado, ou para Dubai. Tem um report absolutamente brutal que foi publicado na França, dizendo que no dia anterior ao 11 de setembro, o Osama estava sendo tratado numa diálise num hospital em Dubai. O problema é que a gente não pode comprovar nada disso a 100%. Então, tudo isso são hipóteses de trabalho. Né? Mas a história oficial não parece ser. Não, a história. Todo mundo sabe que a história. Bom, a história oficial é uma palhaçada absoluta. E não é por acaso que todos os Navy SEALs que estavam envolvidos naquela operação de marketing do governo Obama, com Hillary participando também, morreram depois num desastre de helicóptero providencial, aonde? No Afeganistão. Coincidência, né? Bom, o Bruno Andrade está dizendo obrigado pela live, Pepe, Anselmo pedindo siga-me no Twitter, o Emilene eu já tinha lido, aqui Arlisson dizendo Botaquartel, não entendi o que significa, mas o Ronaldo Black, Pepe, explica a razão da Europa não ter congelado, o gás está barato, disponível, a Rússia recuou em vários frontes. Porque eles têm reservas para esse ano. A resposta simples é: eles têm reservas para esse inverno, mas não têm reservas para o inverno de 2023. 2023, 2024, para o próximo. Está todo mundo desesperado com o que vai acontecer no próximo inverno. Eles estão gastando todas as reservas que eles têm nesse inverno. E eles achando que eles vão poder fazer um deal com o Qatar, por exemplo. O Qatar já falou, não tem extra. A Noruega já falou, não tem extra. A Argélia já falou, não tem extra. O Turcomenistão não vende para a Europa, vende tudo para a China. Então não tem extra. E o LNG, o gás liquefeito americano, não supre nem 10% do que a União Europeia precisa, porque não tem os terminais, não tem os navios, a produção americana está caindo, etc. Então. Joaquim dizendo, Rothschild financia a guerra desde Napoleão, né? Gilmar... Os dois lados, super importante, os dois lados. O Rothschild sempre financia os dois lados. Sempre ganha, então, né? Claro! Sempre ganha. A do Gilmar a gente já respondeu, a implicação para os russos da fala do Lula. Cláudio Alves fala, Pepe, parece que a classe dominante ocidental nem tenta antever as possíveis consequências de longo prazo de suas ações, uma verdadeira miopia mental.
Eles são Não, assim, eles vivem numa bolha, né, Leonardo? Eles vivem numa. E vocês todos, eles vivem numa bolha. Quando você vê o que eles falam sobre a China, eles não entendem porra nenhuma de China. Tem o nível dos sinólogos profissionais americanos é patético. Por razões profissionais, eu fui obrigado a ler um monte deles. Mas é absolutamente lamentável. Tem bons sinólogos aqui, na França, ainda. E alguns na Itália também, e alguns na Alemanha. Mas os sinólogos sérios são marginalizados. Eles estão nos fringes da internet, ou em pequenos canais, etc. E tal. Eles não são publicados por grandes editores e tal. Esses babacas americanos que você lê em qualquer livraria, inclusive acha os livros deles em qualquer aeroporto, mas é para lá. Eu conversei com isso com chineses, e eles imagina, nenhum de nós leva esses caras a sério. Além do que, ninguém lê esses caras na China. Os chineses, quando eles querem ler... O problema é que às vezes eles se pegam em... por exemplo, Kissinger é super... Kissinger foi traduzido em mandarim. O Kissinger é lido pelos chineses, claro, mas por uma classe média, alta, superior, educação superior, etc. E tal. Não é um fenômeno de massa. Mas a única coisa boa do Kissinger é que ele, pelo menos, ele tenta entender a China. Ele não é como esses caras que fazem livros de proselitismo ou de... basicamente são raps ideológicos sinofóbicos. Né? E sobre o Kissinger, né, só para dizer, ele condena desde o começo essa intervenção na Ucrânia. Né? É importante que ele se manifestou várias vezes. Sim, mas ele é muito engraçado, né, Leonardo? Porque ele é um dos inventores do balanço de poder, né? Mesmo antes da articulação, que não foi ele que fez, os paquistaneses fizeram a articulação antes do encontro do Nixon com o Mao em 72, em Pequim. O Kissinger vendeu como se tivesse sido ele. Não. Se não tivesse os paquistaneses como intermediários, porque os paquistaneses eram muito próximos já dos chineses na época, foram eles que organizaram tudo, trouxeram o Kissinger, e aí o Kissinger foi para conversar com o Zhou Enlai antes, e aí eles armaram o encontro do Nixon com o Mao. Ele, pelo menos, tenta entender. E é balança de poder. Por que eles fizeram tudo aquilo? Porque eles queriam uma balança de poder para desestabilizar o eixo russo-chinês, soviético-chinês na época, desculpa. Balança de poder. Hoje o Kissinger acha que seria possível seduzir a China um pouco para o lado americano contra a Rússia. Mais uma vez, balança de poder. E ele já viu que isso não funciona mais. Funcionou na época dele. Aliás, daqui a pouco vai completar um ano, né? A Amizade Sem Limites, Rússia-China, que foi um marco. Sim, mas mais de um ano, Leonardo, porque não foi fevereiro? A parceria estratégica russo-chinesa, ela foi estabelecida no meio dos 2010. Na década dos 2010. A declaração da Amizade Sem Limites. Sim, mas essa foi uma declaração pro forma, oficial, dos presidentes. Mas isso já estava rolando. Isso já era discutido entre o Lavrov e o Wang Yi. Toda vez que o Lavrov encontrava o Wang Yi, eles falavam parceria estratégica abrangente Rússia-China. Comprehensive Strategic Partnership. Parceria abrangente estratégica. Isso já vem desde 2000. Antes da era Trump, já estava. Ela se solidificou durante a era Trump e no final da era Trump, antes do Biden, inclusive, chegar ao poder, ela já estava estabelecida. Porque isso incluía as discussões, especialmente de troca de inteligência militar ao nível mais alto e a expansão dos pipelines, o Power of Siberia e o Power of Siberia 2 para a China, que é quando a China descobriu que, nossa, a gente vai ter todo o gás que a gente precisa, finalmente, por terra, não pode ser atacado pelos americanos, porque não vem por via marítima, e a gente se livra do que, na cabeça dos chineses, é a paranoia suprema. A gente chama de síndrome de Malaca.
ou do complexo de Malaca. É que todos os navios que vêm, eles têm que passar pelo Estreito de Malaca, que é Indonésia de um lado, Malásia do outro, Singapura na ponta do sul, e os americanos, com 2 ou 3 navios, eles podem bloquear o Estreito de Malaca, e a China morre por falta de energia. Então, na cabeça da liderança chinesa, essa aliança estratégica em termos de energia com a Rússia acabou com esse drama, com esse psicodrama a longo prazo, né? Então a parceria estratégica em si, ela já tem alguns anos. Ela foi solidificada formalmente com essa declaração conjunta do Putin e do Xi há um ano atrás. Sim. Pepe, olha só, vamos pegar esses comentários aqui interessantes do Gino. São 2 pontos, né? Ele coloca assim: a compra pelo Irã dos caças russos vai conter ou apressar a invasão israelense? E ele também pergunta o seguinte: até 2025 deve ocorrer a guerra em Taiwan, foi anunciado. O que pode acontecer com o comércio Brasil-China? Foi anunciado por quem? Pelos imbecis dos americanos? E todo mundo compra? Mas a questão do Irã com os drones, o ataque claramente foi um ataque israelense, quer dizer, como é que... Foi, e o governo iraniano falou que foi um ataque israelense. Geralmente eles não nomeiam quando acontece, ou seja, eles têm todos os elementos de inteligência suficientes para ver como esses caras, o que esses caras usaram, como foi o ataque. Eles destruíram, um dos drones foi abatido, mas os outros 2 foram semi-destruídos numa malha que eles têm no teto dessa fábrica de armamentos em Isfahan. Então, vai haver uma retaliação, mas vai ser como os persas, né? Vai ser uma retaliação de xadrez, numa hora que você não espera, assimétrica, um movimento assimétrico na hora que você não espera. Então, os israelenses é bom eles ficarem olhando para trás o tempo todo. Vai rolar, ninguém sabe quando. E pode demorar, pode vir bem mais tarde. O problema é que isso, evidentemente, foi discutido com o Deep State, porque o Irã é o terceiro fronte da guerra do Império. A guerra do Império não é só contra a parceria estratégica Rússia-China, é contra a parceria estratégica Rússia-China e Irã, porque o Irã tem uma parceria estratégica com a Rússia, com a China e com a Índia também. E o Irã faz parte desse corredor que a gente estava conversando no começo, o Corredor Internacional Norte-Sul, o INTSC, que ele é, digamos, um corredor alternativo ao Canal de Suez para o comércio entre russos, iranianos, a região do Cáspio inteira, o Oceano Índico, o Mar da Arábia, indo até a Índia. E da Índia, indo para o sul da Ásia. Então, você vai ter, nesses próximos anos, mercadorias e produtos russos, iranianos e indianos cada vez mais se intercalando e servindo toda essa rota. Daí a importância do Cáspio, porque esse é um corredor multimodal, como a gente chama. São vários modos de transporte. Tem, estradas de ferro, estradas normais e navios que atravessam o Cáspio, e depois navios que saem de portos do sul do Irã e vão pelo Oceano Índico até a Índia. Então, a guerra do Império é contra Rússia, China e Irã ao mesmo tempo, porque são os 3 partners principais da integração euroasiática. E agora eles estão integrados por parcerias estratégicas, por parcerias comerciais, geoeconomicamente e institucionalmente. A Organização de Cooperação de Xangai. E no caso se o Irã entrar nos BRICS, não se esqueça, o Irã está no top 3 para entrar nos BRICS, junto com a Argentina e a Argélia. O Irã vai estar cada vez mais imbricado nessa economia multipolar em desenvolvimento. Então, Israel, claro, evidentemente, Tel Aviv e Washington, como a gente sabe, né? Então, esse ataque não foi um ataque esporádico, foi bastante preciso e, evidentemente, foi discutido pela inteligência dos 2. Os iranianos, evidentemente, claro, eles estão se centrando no inimigo próximo, né? E com Netanyahu no poder, tudo é possível, né? Aquilo lá é um psicótico demencial inenarrável, né?
Então, esse negócio vai ficar muito... Nossa, ali é um terror aquilo ali, né? E o Fórum de Davos? A gente ia falar sobre isso semana passada, acabou não dando tempo. Não, que teve a única guerra, diz aqui. Eu até já esqueci do Fórum de Davos. Eu cobri direto. Eu acompanhei várias mesas diretas e eu escrevi 3 matérias gigantescas sobre o fórum. Mas para mim é como se isso tivesse sido há 10 anos atrás, para você ter uma ideia. É tudo muito rápido e para a gente acompanhar tudo em tempo real e analisar isso em minúcias, em tempo real, é um desafio brutal. Eu adoro desafios intelectuais, mas uau! E fazer sozinho, né? Todos nós fazemos isso sozinhos. A gente não tem, como os think tanks americanos, né? Você tem 50 lacaios que fazem as pesquisas, redigem, telefonam, etc. E tal. Cada um de nós tem que fazer tudo sozinho, cada um por si próprio, né? É pesado, my man. Não é fácil. Bom, mas fala, ninguém está falando da Índia que cresce mais do que os americanos desejam. Você acha que a Índia está se desgarrando, está se soltando do império ou não, Pepe? Não, é um outro jogo paralelo ao jogo do Lula. Hedging their bets. Equilibrismo também. Ele não só uma. A gente tem que falar do Modi, tem que falar do partido dele, tem que falar das lideranças familiares tradicionais hindus. E isso não é a mesma coisa. É bem mais complicado. Mas, resumindo, quem manda na Índia, quem tem poder real, já percebeu que o futuro da história é na Eurásia, não é no Ocidente. Ao mesmo tempo, eles não têm como antagonizar o império de frente, porque grande parte das elites hindus educadas foram educadas no Ocidente, se não nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, eles perceberam, ok, a gente vai ser uma colônia de segunda no tal Quad, que os americanos inventaram. Quad é Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Austrália. Anti-China. Índia e Japão, desculpa, anti-China. Não. Vamos entrar nessa história de AUKUS. A gente nem está no AUKUS. Os americanos acham o Quad que os americanos inventaram é tão absurdo que o que eles querem mesmo é o tal AUKUS. E o AUKUS é Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. E os indianos de fora. Então, isso foi um sinal mais do que gráfico para eles, de que eles não contam. Essa invenção do Quad, como um mecanismo de integração, aquelas palhaçadas típicas americanas, a Índia seria um personagem menor. E para que eles querem criar um problema extra com a China quando eles estão juntos nos BRICS e na Organização de Cooperação de Xangai? E trabalhando nos dois para o mundo multipolar. Então, a Índia está se desgarrando para o mundo multipolar aos poucos. E isso é muito mais gradual. Não é, no caso da Rússia, da China e do Irã, que já estão. Ainda está chegando. Como a Turquia está chegando do jeito erdoganesco. Se ele for reeleito agora em maio, espere uma deriva mais forte ainda. Eu estou indo para a Turquia daqui a 2 semanas, então eu vou ver de lá, de dentro, essa história. Acompanhar de perto. A Turquia chegando cada vez mais próxima dos euroasiáticos em todos os sentidos. Eles vão querer entrar nos BRICS, eles vão querer entrar na Organização de Cooperação de Xangai, que eles são como chama, membros observadores. Então, os indianos agora estão... E, super importante, voltando mais uma vez, esse tema é tão importante que tem que voltar o tempo todo. Esse corredor internacional de comércio norte-sul, Rússia, Irã e Índia. Isso aproxima a Índia mais ainda dos russos e mais ainda do Irã, que é a porta de entrada de produtos indianos chegando pelo Oceano Índico e o Mar da Arábia, no sul do Irã, e daí eles vão para a Ásia Central, vão para o Cáspio, pode ir para o Cáucaso também.
Então, do ponto de vista comercial, geoeconômico, a Índia tem várias outras oportunidades e nada disso tem a ver com subordinação ao império. Mas, resumindo, para vocês todos, é um jogo de equilíbrio relativamente paralelo com o que o Lula está tentando fazer no Brasil. Estou lendo aqui, estou rindo de outra coisa aqui, Pepe, desculpa aqui. Me ocorreu aqui. Não, João Denard está dizendo, bye imperialismo do Atlântico Norte, os tempos mudaram. Pepe, para a gente ir caminhando para o fim, né? Passando mais pelo estado da guerra, a Rússia estando numa situação, como você falou, de poder prolongar o conflito, os Estados Unidos esgotando as suas opções, o Brasil nesse dilema, nesse impasse. Como é que você está vendo a China nesse contexto? Quer dizer, a China está ali tranquila, só observando, reforçando suas ligações? Qual que é a... Não, para falar, Leonardo, para falar de China, a gente precisa de o dia inteiro. Ai, para dar uma ideia para vocês da minha vida real, sabe o livro que eu comprei hoje à tarde, nas minhas passeatas metafísicas em Paris? Eu comprei uma história diplomática das antigas rotas da seda, escrito por um chinês. Essas coisas você só acha porque foi publicado pela Princeton University Press, ou seja, é um livro acadêmico, só para acadêmicos, etc. E tal, mas tem, claro, como é que chama? Pepitas de informação num livro desse, que é um negócio sensacional para você entender não só como as antigas rotas da seda funcionavam, como o que os chineses vão querer tirar dessas experiências das antigas rotas da seda durante diversas dinastias para aplicar agora no século XXI. Isso dá uma ideia para vocês da sofisticação da cultura chinesa. Então, não dá para responder a pergunta de vocês simples. Eu vou entrar num negócio aqui que não acaba mais. Mas, basicamente, Leonardo, o X da questão do que eles vão fazer esse ano foi o discurso do Liu He em Davos. Eu fiz uma coluna sobre isso, eu não sei se vocês traduziram. Era uma coluna cujo título era "Vocês estão vendo o que o olho do coelho está cozinhando?" Traduzindo diretamente. Não sei se vocês traduziram aí. Essa coluna, a primeira parte... Hein? Você achou? Acho que sim, acho que traduziram sim. Sim, ou seja, na primeira parte dessa coluna, eu cito os principais itens e temas do discurso do Liu He, falando de a volta do crescimento na China, agora que acabou Covid-0, a política de circulação dual, ou dual circulação, ou seja, investimentos internos em paralelo com maiores investimentos externos, que é a expansão das rotas da seda, no mundo, não só na Eurásia, como no mundo inteiro. Como é que chama? O fato de que está cada vez mais se constituindo uma sociedade de classe média, a eliminação da pobreza, que vai continuar até 2025, eles querem estar uma sociedade ainda mais equânime, e desenvolvimento tecnológico. E na segunda parte, eu entrei diretamente nessa expansão das rotas da seda, que são as lições que a China vai estar aprendendo de como funcionavam as rotas da seda antigas, na época onde era a China de um lado e o Império Romano do outro, mas no meio estava todo mundo fazendo business entre eles. Não era só entre Roma e Xi'an, era entre os Pársios, a Ásia Central, o Black Sea, tudo isso. Eles querem aprender tudo isso porque eles querem aplicar o que eles chamam de people-to-people exchange, na terminologia chinesa, que é muito legal. Interações entre pessoas. Porque as rotas da seda eram basicamente interações entre pessoas, comerciais, diplomáticas, daí a importância desse livro sobre a história diplomática das rotas da seda, econômicas, religiosas. Foi assim que o budismo atravessou da Índia, atravessou vários países do sudeste da Ásia, foi parar na China, atravessou a Ásia Central também. A Ásia Central, durante
séculos, era budista. Quando eu estava agora no Uzbequistão no verão, no leste do Uzbequistão tem resquícios de estupas budistas ainda. Então, os chineses, como eles são ávidos historiadores, não só da sua própria história, mas como das histórias dos vizinhos, eles vão aprender tudo isso e vão retransfigurar toda essa história em relações geoeconômicas e tecnológicas do século XXI. E isso é que é legal. Mas isso são uma civilização extremamente sofisticada capaz de fazer. Os persas estão começando a perceber que eles podem fazer isso de novo. Recuperar justamente os diversos povos persas que eram predominantes pela Eurásia na história da Pérsia antiga e do Irã, a mesma coisa. A beleza desse corredor econômico, Rússia, Irã, passando pelo Mar Cáspio e depois pelo mar até a Índia, você vê 3 civilizações milenares se juntando novamente, geopoliticamente e geoeconomicamente, através de aparentemente pode ser apenas um mecanismo de livre comércio, né? Não, é um negócio muito mais sério. É uma troca de pessoas a pessoas, como os chineses dizem. Vai ser uma troca interessante entre cristianismo ortodoxo russo, xiismo na China e hinduísmo e suas vertentes na Índia. Então, a gente vê em vários aspectos essa revalorização das rotas da seda. Ela não é um slogan, é um negócio que está acontecendo na prática e com todas essas civilizações antigas envolvidas. Isso é que torna o negócio tão fascinante. Eu queria passar o resto da minha vida só fazendo isso, na verdade, acompanhando isso de perto, na verdade, né? Pepe, você já falou sobre isso, mas não sei se dá para voltar aqui, ó. Silene Barreto, o que Pepe pode falar sobre a ameaça dos Estados Unidos de entrar em guerra com China por conta de Taiwan? Não existe ameaça de porra nenhuma. Isso é mais uma invenção americana. A doutrina oficial chinesa é a reincorporação pacífica de Taiwan, assim como foi pacífico o retorno de Hong Kong em 97, o retorno de Macau em 99, e segundo Deng Xiaoping, o possível retorno de Taiwan pacificamente até 2049. Essa é a doutrina oficial. Se os americanos vão lá, armam a Taiwan até os dentes, como é que chama? Ficam insuflando taiwaneses ucranianos, como ficaram durante anos, criando sinólogos em Taiwan, a China vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. Aí a história é completamente diferente. Ou seja, a história em si não é China-Taiwan. A história é interferência americana em Taiwan anti-China. Essa é a história. E essa é a história que a gente sabe que pode degringolar a qualquer momento. Porque, do ponto de vista dessa elite bipartidária americana, a grande ameaça ao império é a China, não é a Rússia. E isso explica, entre outras coisas, porque alguns setores das elites americanas estão tentando achar um escape. Como, você lembra daquele desenho do Leão da Montanha, Leonardo? Uhum. O Leão da Montanha e o Hardy Har. O Leão da Montanha, uma hora, falava saída pela direita! Então, os americanos estão tentando uma saída pela direita. E o Hardy Har rindo ali do lado. Você vai fazer como? Não tem como. Então, é essa a história. É isso, Pedro. É muito mais sério, porque não tem nada a ver com a China querendo forçar qualquer coisa em Taiwan. Eles acham que a capacidade de absorção dessa China, grande potência, o intercâmbio comercial, tecnológico e de pessoas entre China e Taiwan, naturalmente, depois de um certo tempo, que a gente pode medir em alguns anos, mas talvez em mais 2 décadas, vai ser inevitável a reincorporação. E pode ser um sistema exatamente como o de Hong Kong, One Country, Two Systems, um país, 2 sistemas. No caso de Taiwan, vai ser um país, 3 sistemas. Hong Kong continua com um sistema diferente da China. E isso desde 97. Imagina, esse é um negócio que eu acompanhei
lá ao vivo, desde 97, e desde o tempo que eu morava em Hong Kong. E Hong Kong não é anti-chinesa. Uma parte de Hong Kong é anti-chinesa porque ela estava sob influência americana, o que explica a Revolução Colorida abortada em Hong Kong em 2019. Em Taiwan, os americanos vão tentar a mesma coisa. Eles vão, eles estão coordenando e insuflando numa parte da população uma sinofobia que não existia, que não existe naturalmente, para transformar esse povo em margem de manobra e apoiar uma revolução colorida em Taiwan, mas, nesse caso, para uma Taiwan armada até os dentes e ir contra a China. Bom, do ponto de vista de Deep State, eles sempre fazem a mesma coisa. Então, não é por acaso, para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que na Revolução Colorida de 2019 em Hong Kong, tinha um monte de gente que foi importada de Taiwan para fazer o proselitismo? Ou seja, eles vão fazer a mesma coisa em Taiwan breve. Eles vão importar gente de Hong Kong, ou que saiu de Hong Kong e foi para fora, porque Hong Kong agora está com... A China está muito mais envolvida, né, diretamente. Eles vão fazer a mesma coisa em Taiwan. Ou seja, o que os americanos querem basicamente é o quê? É império do caos, mas em relação a uma província chinesa. O manual da guerra híbrida era muito treinado lá em Hong Kong, né? Pepe, essa pergunta da Elizabeth, se Covid na China está controlada, não sei se dá para falar sobre isso, e também uma questão final, não sei se você viu as notícias recentes que saíram sobre Covid, Projeto Veritas, Pfizer, Merck, muita gente falando sobre isso. Sai todo dia, e sai todo bombas, dia, né? todo dia bombas. Coisas que não saíam antigamente, né? Não saíam, e um dos sites que republica as minhas colunas, o Unz Review, na Califórnia. Eu sou amigo do Ron Unz. O Ron, ele é um dos caras que... Ele foi um dos primeiros caras que publicou num site de altíssima audiência, o site dele tem uma audiência brutal, basicamente dizendo que Covid era uma bioweapon americana. E com as várias possibilidades. E ele falou que agora... os primeiros textos da cobertura, os primeiros textos onde ele pegava um monte de especialistas discutindo como é que chama, o surgimento de Covid em Wuhan ou não, ele diz que é brutal, explode. Ou seja, as pessoas estão voltando a tudo. O Global Research, por exemplo, os canadenses que publicaram um material enorme, inclusive fizeram e-books sobre Covid. O número de hits máximo das matérias que eles publicaram é de gente que está relendo o que foi discutido sobre Covid desde 2020. Ou seja, a opinião pública não mainstream no Ocidente e no Sul global, está todo mundo voltando e relendo e comparando com o que está saindo agora. Project Veritas, entre outros, né? E cientistas, o Malone, vários deles, que aquela história do cara que trabalhava na Pfizer, isso estourou no mundo inteiro, o cara falando que basicamente era uma mutreta gigantesca, não teve testes nenhum. A história do projeto. Todo mundo agora, inclusive gente que nunca se interessou pela problemática subjacente ao Covid, agora está se interessando. Ou seja, acho que esse assunto, Pepe, ninguém quer tocar porque esse assunto é polêmico demais. Não, mas isso é uma bomba relógio de proporções intergalácticas, né? Se explodir mesmo e ficar comprovado com smoking guns, não só que Pfizer, Moderna, AstraZeneca, eles enganaram o mundo inteiro em massa, e se ainda por cima provaram que são responsáveis por essa injeção tóxica em dezenas ou centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, você imagina a repercussão do negócio desse, né? É isso, Pepe. Bom, obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. A Rosana está dizendo, Pepe, seus livros são difíceis de encontrar, mas consegui o livro O Século da Ásia, mandando abraços lá de Belém. Olha, posso fazer 30 segundos sobre isso? Claro.
Todos os meus livros em inglês estão na Amazon. Todos. Eu tenho 6 livros publicados nos Estados Unidos, todos na Amazon. E os livros onde eu sou editor assistente ou editor contribuinte é bem mais complicado. Esses são difíceis de achar. No Brasil, o Speedball está esgotado e o Século da Ásia está esgotado também. Vocês vão só achar em sebo. E o Império do Caos não comprem porque a tradução é um horror. Então um dia vai ter que ser feita uma tradução bem feita. Né? É essa a história. Pepe, o pessoal perguntou sobre o The Saker. Infelizmente. Infelizmente. Eu estou conversando com... Esse fim de semana a gente vai fazer um Skype. O Andrei, a gente está tentando achar uma solução. Ele publicou no site, que vocês sabem que tem Saker Latinoamérica também. O Saker sai em português e em espanhol. Uhum. Sai em italiano e em francês também. E o Saker, depois do início da guerra na Ucrânia, o público do Saker estourou. Tinha dias que ele tinha mais audiência do que muitos sites de mainstream media americanos, para vocês terem uma ideia. E a gente vai tentar achar uma solução alternativa. Tem muita gente dizendo que eu devo abrir um blog. E uma das possibilidades é, não só por causa do Saker, mas se eu abrir o meu blog, uma das possibilidades é eu botar os arquivos do Saker no meu blog. E como é que chama? Os contribuintes, tem alguns caras muito, muito bons que estavam escrevendo o Saker, eles poderiam escrever para esse meu novo blog. Mas essa é uma coisa que a gente vai ter que discutir ainda. Né? As razões dele são muito sérias. Razões de saúde, que ele quer passar mais tempo com a família. Ele não disse, mas eu tenho certeza absoluta. A inteligência americana está de olho nele. E isso é um problema seríssimo, porque ele tem um green card dos Estados Unidos, ele não é cidadão americano. A família tem passaporte americano, ele tem passaporte suíço, ele mora com um green card, ele pode ser expulso dos Estados Unidos na hora que os caras quiserem, se for o caso. Ou seja, pode ficar muito séria a história. E a família são cidadãos americanos, os filhos deles nascerão lá. Então, a gente vai discutir uma possibilidade de manter o legado do site, que é super importante. Foi um dos sites independentes mais importantes dos últimos anos. E especialmente a cobertura de Rússia, Ucrânia e OTAN. Né? É isso, Pepe. Diz aqui o Ricardo, muito importante preservar o trabalho do Saker. Agradeço a todos e a gente se vê em breve, né, Pepe? Logo, logo. Sim, quando possível. Provavelmente eu vou estar em outras latitudes, mas você vai saber. Valeu. Abraço, obrigado. Tchau, querido. Até, tchau.